Bom, vamos lá, mais um rapidinho então. Exercício 4, continuamos na mesma aula de exercício de inércia, certo? E o que a gente quer agora? A inércia dessa seção, então é um tubo vazado, então eu tenho um tubo, uma parede de um tubo, e no meio ele é oco. Eu quero saber a inércia em relação aos eixos passando pelo centroide da mesma. Bom, calcular o centroide dessa figura não vai ser um problema. Na verdade, não vai precisar nem calcular. Eu tenho dois eixos de simetria. E quando eu tenho eixos de simetria, é ali que passa o centroide. Então, isso já está resolvido. Aqui é o meu eixo Y. E aqui é o eixo X. Pronto. Sem maiores problemas em relação a determinar aonde fica o centroide. Opa, do contrário não funciona. Aqui Y e aqui X, certo? Se a minha figura não fosse simétrica, eu teria que achar o centroide. Lá por aquela tabelinha de achar a área, achar o x barra, área vezes x barra, o somatório da área vezes x barra dividido pelo somatório da área. Então, aquele negócio lá que a gente viu no segundo bimestre. Mas nesse caso, não preciso. Tenho eixo de simetria, resolvido o meu problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a inércia em relação ao eixo x. E para calcular a inércia do eixo x, o que eu vou fazer? Vou dividir essa figura em duas. Na verdade, eu vou dividir em 4, mas essas 4 figuras vão se tornar duas. Então, se eu estou trabalhando com o eixo x, vou fazer assim. Vou pegar isso daqui, vou prolongar. E aqui também vou prolongar. Prolonguei, beleza. Então, essa figura aqui inteira, vou chamar de figura 1. Nossa, essa cor aqui ficou muito ruim. Vou chamar de figura 1. E ela é exatamente igual a essa daqui. Então, essa daqui também eu vou chamar de figura 1. E essa figura de baixo, o que sobrou, vou chamar de 2, que é exatamente igual a de cima, que eu também vou chamar de 2. Portanto, a inércia em x vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a inércia em x referente ao elemento 1, porque eu tenho 2 elementos 1, e mais 2 vezes a inércia em x referente ao elemento 2. Certo? Então, bora calcular. Inércia em x referente ao elemento 1. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o eixo x, que é o eixo que eu estou utilizando, passando exatamente no centroide da figura 1. Então, eu não preciso fazer aquela correção. Que correção? Quando eu estou calculando a inércia em relação a um eixo que não passa pelo centroide da minha figura, o que eu faço? Eu uso a teoria dos eixos paralelos. O que é? Eu calcular a inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide da minha figura e adicionar a área vezes a distância do eixo que eu estou analisando até o centroide da figura. Então, isso daqui vem da teoria dos eixos paralelos. É a inércia da seção no eixo passando no centroide da figurinha que eu estou analisando, por exemplo, a figura 1 aqui no caso, mais a área dessa figura vezes a distância do centroide dessa figura até o eixo que eu estou analisando, certo? Então, inércia do eixo 1, o que seria? Base, a base é sempre a paralela ao eixo que eu estou considerando, então base de 2 centímetros. Altura, 4 mais 4, 8. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Preciso corrigir? Não. Por quê? O centroide da minha figura, 1, está exatamente aqui. Então, qual é a distância do centroide até o eixo x? É 0. Então, isso daqui vai dar 0. Então, eu não preciso fazer essa correção. Então, só fazer essa conta aqui direto. Opa. Aqui. 2 vezes 8 elevado ao cubo divididos por 12. Está ali. 85,33. Então, 85,33. Como minhas unidades são em centímetros, aqui é centímetros a quarto. Então, está aqui a inércia da figura 1. E a inércia em relação ao eixo x da figura 2? Bom, mesma coisa. Vai ser a inércia de um eixo passando pelo centro dela,
Então, base vezes altura sobre 12. Base sempre paralela ao eixo que a gente está analisando. Se eu estou analisando o eixo X, a base da figura 2 é 8 centímetros. Vezes altura ao cubo, 2 ao cubo, sobre 12. Lembrando, essa fórmula é uma fórmula para figuras retangulares. Já a figura triangular, circular, quarto de círculo, tem fórmulas diferentes. Mas, agora sim, agora o centroide dessa figura está aqui, ó. E agora existe uma distância do centroide dessa figura até o eixo X, que eu vou chamar aqui de D. Agora eu preciso fazer a correção, beleza? Aqui eu não precisava, agora eu preciso. Então, como que vai ser essa correção? Vai ser a área dessa figura, 8 vezes 2, vezes a distância D. A distância D é 4 divididos por 2, 2, mais 2 divididos por 2, 1. Então, 4 divididos por 2, mais 2 divididos por 1. Tudo isso ao quadrado. Calculadora. 8 vezes 2 elevado ao cubo divididos por 12. Mais 8 vezes 2 vezes 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 1, 1. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. Isso vai resultar em 149,33. 149,33 centímetros a quarta. Legal. Então, a inércia total da figura em relação ao eixo X vai ser igual a 2 vezes a inércia 1, 85,33, mais 2 vezes a inércia da figura 2, vezes 149,33. Isso vai resultar em 149, não, vamos fazer aqui desde o começo. 2 vezes 85,33 mais 2 vezes 149,33. Isso vai resultar em 469,32. 469, né? Perdão. 469,32 centímetros a quarta. Beleza. E agora? Agora vamos calcular a inércia dessa mesma figura, só que em relação ao eixo Y, tá? Mesma coisa, eu tenho duas figuras 1 e duas figuras 2. Vai continuar a mesma coisa. Eu vou considerar 2 vezes a inércia em relação a Y da figura 1, mais 2 vezes a inércia em relação a Y da figura 2. Vamos lá. Inércia em Y da figura 1 vai ser a base sempre paralela ao eixo. Então, se eu estou analisando esse eixo Y, é essa a base que eu vou considerar. Então, 8 vezes altura ao cubo, 2 ao cubo, sobre 12. E agora? Agora o eixo que passa aqui no centroide, o eixo paralelo ao que eu estou considerando que passa no centroide dessa figura, não é o mesmo eixo que a gente está considerando para cálculo. Então, nesse caso, para a figura 1, agora existe uma distância. Essa distânciazinha D aqui, que a gente vai precisar considerar para essa figura. Então, essa daqui é DY para a figura 1. E essa daqui era DX para a figura 2. Tá? Quanto que vai ser essa correção? Bom, essa correção vai ser mais área, 8 vezes 2, vezes a distância. Quanto que é a distância? A distância é 8 divididos por 2, 8 divididos por 2, mais 2 divididos por 2, mais metade da altura dela. Tudo isso ao quadrado. Portanto, a inércia da figura 1 vai dar 8 vezes 2 elevado ao cubo, divididos por 12. Opa!
por 12, mais 8 vezes 2, vezes 8 divididos por 2, 4. 4 mais 1, 5 ao quadrado. Vai dar 405,33. 405,33 centímetros a quarto. Beleza? E a inércia agora em relação a y da figura 2. Mesma coisa. Base paralela ao eixo, então nesse caso a base é 2, vezes altura de 8 ao cubo sobre 12. E precisamos fazer alguma correção? Não, por quê? Está aqui o centroide, o CG da figura 2, exatamente sobre o eixo Y. Então, o eixo que passa pelo centroide da figura 2 coincide com o eixo Y que a gente está calculando a inércia. Então, eu não preciso corrigir. Então, eu só calculo essa inércia básica mesmo, que é 2 vezes 8 ao cubo, divididos por 12. Isso vai dar 85,33 centímetros a quarta. Beleza. Agora é só a gente calcular. A inércia em relação ao eixo Y vai ser igual a 2 vezes 405,33 mais 2 vezes 85,33. Isso vai ser igual a 2 vezes 405,33 mais 2 vezes 85,33. 981,32. 981,32 centímetros a quarta. Tá aí calculado então. Então, essa peça tem uma inércia de 469,32 centímetros a quarta em relação ao eixo X e de 981,32 centímetros a quarta em relação ao eixo Y. Ou seja, pessoal, é quase 2 vezes mais difícil eu girar essa peça em relação ao eixo Y, eu girar ela em relação ao eixo Y, do que eu girar ela em relação ao eixo X. Beleza? Então tá aí a resposta do nosso exercício. Bateu com a resposta que está escrito ali. Valeu, é isso.